vídeo aqui. Mas vamos lá. É o seguinte, Kennedy, logo depois que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela deu vitória para o Nicolás Maduro, mesmo antes de a apuração estar terminada, os presidentes venezuelano e argentino começaram uma troca de insultos. Essa crise verbal foi parar nas ruas de Caracas, né, capital da Venezuela, com chavistas ameaçando invadir a representação diplomática argentina. E aí o governo brasileiro interveio nos bastidores, claro, né, para tentar evitar que o conflito pelo Twitter se transformasse em violência, né? E deu certo, pelo menos por enquanto. É tudo provisório lá não só na embaixada, mas em tudo, em Caracas, nesse momento é provisório, né? O Zé, governo O, brasileiro aí, Celso Amorim, né? Exatamente. O embaixador Celso Amorim, que já foi chanceler, e hoje é um assessor especial do Lula, né? Um cargo que existiu já nos primeiros dois mandatos do Lula, um cargo muito importante, de muita influência, né? Às vezes até maior do que o Itamaraty. Ele está lá em Caracas como observador da eleição na Venezuela e ele tenta, a missão dele lá é manter abertos canais de conversação, tanto com a oposição venezuelana, quanto com o governo do Nicolás Maduro, que querem matar um ao outro, né? Não é um papel fácil. E ele estava lá em Caracas, nessa condição, já tinha conversado com líderes da oposição, já tinha conversado com o próprio Maduro, etc., quando foi informado de que tinha uma multidão na porta da embaixada argentina protestando e ameaçando invadir o prédio. E aí ele entrou em contato com autoridades do governo Maduro e pediu que os manifestantes se retirassem de lá, né? Em nome da estabilidade da região. E deu certo, provisoriamente, mas pelo menos naquele momento os manifestantes se retiraram. Esse Porque é bom caso, explicar, né, Zé? Explica aí, porque assim, o chavismo organizou grupos de defesa, sim, alguns chamam de milícia, outros de, claro, de defesa da Revolução Bolivariana. Então, eles têm uma capacidade de mobilização nas ruas, por isso até a situação está muito tensa lá, aos protestos da oposição e aos defensores do regime, né? sem dúvida, é uma situação muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. De... Isso diz tudo, né, Kennedy? O fato de você ligar para o governo e falar, ó, tira os manifestantes da porta da embaixada e os caras saírem, né, é Isso, autoexplicativo. Já isso. explica até quem colocou eles lá, né? Que obviamente esses. Não, porque É. é preciso voltar um pouquinho no tempo antes de chegar nas consequências dessa intervenção brasileira aí. A crise entre os governos da Venezuela e da Argentina vem de antes da eleição do Milei. 2 anos atrás, um Boeing que tinha sido vendido por uma companhia iraniana para uma companhia venezuelana foi arrestado no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, a pedido do governo americano, porque eles, o governo americano tinha taxado essas duas empresas como empresas que ajudavam o terrorismo por causa do Irã e tinha sancionado essas duas empresas. Como ele achou suspeito que duas empresas sancionadas por ele tivessem vendido um avião um para outra, ele entrou com esse pedido de arresto. O avião foi de fato arrestado, ou seja, foi preso. A tripulação chegou a ser detida. Depois, um juiz argentino liberou a tripulação, alegando que não tinha provas suficientes para mantê-los presos. Mas fato é que esse avião ficou 2 anos preso lá no aeroporto de Buenos Aires e em fevereiro desse ano, já no governo Milei, ele foi devolvido para os Estados Unidos. Aí começou uma crise ainda maior entre os dois países, porque o Maduro acusou o Milei de ter roubado o avião venezuelano e retaliou fechando o espaço aéreo da Venezuela para a Argentina. Os aviões
argentinos não podem mais sobrevoar a Venezuela. E aí o bate-boca entre eles escalou muito, e agora, logo depois que o Conselho Eleitoral venezuelano deu vitória para o Maduro, o Milei fez um tweet falando fora ditador Maduro. E o Maduro foi num discurso ontem e respondeu, chamando ele de psicopata, enfim, uma coisa bonita assim de se ver, presidentes em alto nível de discussão diplomática, né? Jogando lenha na fogueira de uma situação que é delicada, né? Exatamente. O governo brasileiro ficou numa posição muito complicada, especialmente depois que o Maduro expulsou diplomatas de 7 países latino-americanos que não reconheceram a vitória dele. Então, expulsou diplomatas da Argentina, claro, do Uruguai, do Chile, da Costa Rica, da República Dominicana e do Panamá. Aí, ele, você pode dizer, o Maduro está se isolando. Só que, de fato, ele está se isolando. Mas o cara tem algumas cartas na manga ainda, né? Ele pode desestabilizar a região se ele for acuado e não tiver alternativas, ou se Isso, achar que não tem alternativas. Claro que a culpa é toda dele. Ninguém está tirando a culpa do Maduro, mas você não pode ignorar os riscos que ele implica para a região, isso. Ô Zé, né? fala Ele um já pouco dessa coisa que a gente estava conversando antes, de o Brasil atuar para não isolar a Venezuela, dado esses riscos, assim, a questão da fronteira. Fala exatamente. um pouquinho disso. Esse exemplo da atuação do Celso Amorim nessa coisa local específica, é um bom exemplo de como alguém precisa fazer o papel de intermediador nessa Isso, crise, né? E não é você aderir ou reconhecer um governo que dá todos os sinais de estar se tornando uma ditadura cada vez pior. Se trata apenas de fazer. O cara é seu vizinho. Você vai o quê? Fechar a fronteira, retirar o embaixador, romper relações e deixar o cara invadir esse equibo no teu quintal, que é a parte da Guiana que Maduro já fez até plebiscito para anexar isso, 70% do território da Guiana, rico em petróleo. E, obviamente, isso vai ter uma reação militar europeia, da Inglaterra, enfim, isso, seria um desastre, né? Sem contar a crise de refugiados, que já isso, existe e tende a se intensificar se essa isso, situação piorar. O Brasil faz fronteira com a Venezuela e Roraima é o ponto de entrada dos refugiados venezuelanos. Não por acaso se tornou o estado mais bolsonarista do país, isso. justamente por essa condição da chegada dos venezuelanos fugidos do regime Maduro na Venezuela e de toda a situação, o caos econômico que 25 anos de chavismo deixaram no país, né? Fome, etc. Então, é, a situação do governo brasileiro é muito delicada porque ele vai ser cobrado internamente por não tomar uma atitude mais dura em relação ao governo Maduro, em denunciar fraude ou dizer que é uma ditadura. Não, tudo indica que não vai fazer isso, pelo menos por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, se ele fizer isso e sair dessa posição de único intermediário que sobrou, praticamente, junto com a Colômbia, que Isso. tem que tem um Fiadores conflito do grave, Acordo de Barbados. A eleição aconteceu agora porque o Brasil e a Colômbia, o Brasil sobretudo, o Brasil atuou para um grande fiador desse acordo. Não dá para simplesmente agora, deu um problema lá, vira as costas, enfim, desmoraliza ainda mais a posição brasileira, né, Zé? não, assim, vai ser cobrado até pelos Estados Unidos, né? Eu tenho certeza. Bom, aí você vai Isso, explicar melhor o que vai ser essa conversa do Lula com o Biden hoje à tarde, mas os Estados Unidos tampouco têm interesse em ver uma guerra no seu quintal no final do mandato Biden, no meio da eleição americana, né? isso, E muito menos o Brasil. Você ter uma guerra hoje ali naquela região seria terrível para todo mundo, desestabilizaria a região inteira. Então, é uma situação que o governo
é um perde-perde para o governo Bolsonaro, para o governo brasileiro, né? Porque se ele mantém essa posição de intermediar o conflito, ele vai apanhar dos dois lados, especialmente dentro das fronteiras brasileiras, vai ser muito Isso, criticado por não tomar atitude mais dura. O isso. bolsonarismo vai crescer em cima disso. E se ele abandonar essa posição e for para denunciar, pura e simplesmente romper relações com o governo venezuelano, aí você está acuando o Maduro numa situação que provavelmente vai levar a um conflito armado, É. se não uma guerra civil dentro do próprio país. Até porque o histórico das relações entre o PT e a Venezuela, o Lula, o Chávez e o Maduro, já trouxe danos muito grandes para o Brasil. Não vai ser simplesmente abandonando lá que eles vão recuperar, né? A gente sabe como que isso é usado aqui na política interna. Acompanhei isso aí durante muito tempo, Zé. E a gente viu que por isso que o Lula não quer, né? Você contou essa história do Celso Amorim, eu me lembro, Zé, de logo no primeiro mandato do Lula, o Chávez veio fazer uma visita aqui ao Brasil, não tinha estabilidade lá, porque a oposição lá não é flor que se cheire, não. A oposição era golpista lá, não é um negócio simples assim, ganhei com 70% também. Não tem evidência de que ganhou com 70%. Eram pesquisas, projetavam, né? Mas o Chaves, naquele momento, já, primeiro mandato do Lula, já dizia que ia até a morte, ia até o fim. E aquilo, o Lula, o sindicalista, aquela coisa conciliadora, né? Falou, Chaves, na política a gente não pode ir até a morte. Se a gente vai até a morte, é uma irresponsabilidade com o país, a gente incendeia o país, né? Não pode ser assim. Então o Lula sempre tentou ser um fator de moderação para a Venezuela. E durante o período que o Lula teve preso, período da Lava Jato, a Venezuela foi muito solidária ao Lula. Teve todas as questões envolvidas também de financiamento do BNDES lá, que muitas vezes é usado aqui na política doméstica, mas é que está ficando cada vez mais caro e custoso para o Lula e para o PT essa política de boa vizinhança com o Maduro e com a Venezuela diante do quadro que tem lá, né, Zé? Eu acho que politicamente o Brasil, especialmente o governo Lula, tendem a se prejudicar internamente, né? Mas é um preço que eles têm que pagar para nos prejudicar ainda mais caso aquilo vire um Uhum. conflito militar, um conflito aberto, uma guerra civil, uma invasão de Essequibo, seja o que for. Isso. Todas as outras alternativas, isso que o Brasil está fazendo é um papel dificílimo e que custa caríssimo. A alternativa consegue ser ainda pior. Pois é o que ele tem que fazer, ele é líder regional. Vai deixar uma guerra eclodir aqui agora, né? E não interessa para o Biden também nesse final de mandato, a gente já falou disso. Você, olha só, os comentários aqui. O nosso querido Danilo Sotero Rogério. Deve ter ameaçado um rompimento. E a Venezuela está com poucos amigos no momento, né? Em relação à pergunta que foi feita, que é como que o Brasil interveio para evitar a invasão da embaixada da Argentina lá na Venezuela. O Zé acabou de contar a história e como o Celso Amorim atuou nisso daí. Rua Cacildes está ironizando, cabe avaliar antes. O Brasil evitou a invasão da embaixada argentina da mesma forma que Bolsonaro evitou a invasão russa na Ucrânia. Opa, peraí. Não, Fufuca, o embaixador Toledo está Não, por certo. O Amorim enquanto não ligou, invadiu. por Se vai enquanto não invadir amanhã, invadiu. nós não sabemos, mas, É né? diferente, até porque o Bolsonaro é um sujeito desmoralizado no cenário internacional. E o Celso Amorim é uma pessoa respeitada, ele tem interlocução com a Venezuela. O Zé acabou de explicar isso daí, mas está registrado. Rafael Vital, dando boa tarde. André Luiz Pereira, boa tarde pra gente, pra Zé, pro Fufuca, a Cátia Vitória também. O Diego Lima diz aqui, ó, tá na hora de o Lula dizer não a Maduro. O Brasil é uma potência regional, é preciso ter coragem. O Diego tem um ponto aí, mas o Toledo estava explicando, né? O que é ruim pode piorar ainda mais. A gente tem relações entre estados tem que ter muito sangue frio. Acho que a posição brasileira está correta nesse sentido de cautela, né? Opa, Toledo, hoje peguei vocês ao vivo, diz a Lalita. Muito bom. Estou aqui na expectativa de análises honestas sobre o que acontece lá na Venezuela. Lalita, estamos tentando fazer isso aqui com todo carinho aí pelos analyses. O Toledo deu um show aqui agora, como sempre. Zé, como é que ficou tua síntese aí, meu camarada? Brasil pede à Venezuela para evitar a invasão da embaixada argentina. É o único fato que dá para cravar, tá certo? Se vai continuar sem